disseste há pouco uma expressão engraçada, conversa complicada, mas eu acho que as conversas são todas assim complicadas, sabes porquê? A capacidade que nós temos de partir numa conversa sem saber por onde vamos passar, o que vamos dizer, leva-nos a chegar a conclusões interessantes. E daí acho que a tua iniciativa teve esse dom de criar diálogos e conversas com pessoas de diferentes sensibilidades sem um ponto final. Sem um ponto final. Porque no fundo as conversas nunca têm um ponto final, não é? Não, nunca. As pessoas acabam sempre por ter muito por dizer, fica sempre muito por dizer e é bom que assim seja. Porque aí permite que depois possam estar novamente juntas, não é? E possam encontrar-se e falar um pouco mais. E de facto é rico. Nós também podemos falar com pessoas que pensam de forma diferente, não é? Que têm como áreas profissionais, como valores pessoais, etc., algo diferente de nós, porque isso também é algo desafiador, não é? Às vezes estamos a ter uma conversa com alguém e ela diz alguma coisa que nós não concordamos, não é? E esse cara mexe um bocadinho connosco. E nós, bem, eu não concordo com isso. Às vezes dizemos que não concordo com isso. Outras vezes não é? Outras vezes ficamos no nosso espaço e permitimos que a pessoa possa dizer aquilo que pensa. Deixa-me absorver um bocadinho daquilo que é o mundo da outra pessoa. Porque senão também estamos a ser fechados. Claro. Para aquela conversa e para o mundo daquela pessoa. E eu acho que isso é um dos erros das conversas. Não sei se achas isso, mas de facto este bloqueio que nós criamos porque pensamos de determinada forma e estamos à espera que os outros validem a nossa forma de pensar, vão ao encontro do nosso pensamento. E quando não vão, quase que são inimigos, não é? Esta conversa, bem, não nos vamos encontrar mais. Sim, o preconceito é sempre um obstáculo e isso existe em diálogo, não é? Existe sempre duas pessoas que se encontram e que cruzam pensamentos, têm sempre cada uma as suas ideias. Mas é curioso que as conversas mais interessantes que eu registro, mesmo, sobretudo em contexto profissional, porque são aquelas que são as mais profundas, ou mais aprofundadas, porque exigiram uma preparação. A pessoa com quem conversei foi minha entrevistada por algum motivo, são as mais ricas. Acabam por ser aquelas conversas com maior riqueza. E quando as pessoas nos surpreendem, e nós temos que ter espírito para ser surpreendido, a conversa torna e leva-se a outro patamar. É curioso isso. Agir o espírito para ser surpreendido. Acho que nunca ouvi essa expressão. Sim. Sim, eu acho que sim. Eu recordo-me por diversas vezes ser completamente surpreendido por uma resposta. Lá está, nós estamos à espera de algo sempre. Isto em tudo na vida, nós quando planeamos, quando decidimos, ou quando projetamos, estamos sempre à espera de um resultado. E quando lidamos com pessoas, o resultado tem que ser sempre surpreendente, porque nós nunca somos capazes de antecipar o que aí vem. Sobretudo quando estamos a conversar com uma pessoa que para nós até aquele dia era uma perfeita desconhecida, ou pelo menos nunca tinha existido contacto físico. E sim, existe essa surpresa, esse efeito de surpresa. Por exemplo, eu estou-me a lembrar do sobrinho Simões, uma pessoa... Conceituadíssimo. Sim, um gênio, um dos nossos génios. E o que é que me surpreendeu nele? A humildade dele, a generosidade, a forma como ele acatava as minhas ideias que eu lhe ia apresentando ao longo da entrevista. E tu chegas ao fim e pensas, eu estou perante uma pessoa de dimensão humana extraordinária, um gênio verdadeiro, um gênio, e ela está a olhar para mim e está-me a tratar como se eu estivesse ao nível dele.
E recentemente o Sobrinho Simões disse que trabalhava com jovens que eram muito melhores que ele. Portanto, ele próprio, uma generosidade inacreditável, tem esta capacidade Sim, essa humildade, não é? Que Sim. é mesmo... Eu acho que os génios têm que ser humildes. Eu acho que sim. Sim. E as boas conversas também devem ter essa base, não é? Sim. Deve haver essa humildade, essa abertura, não é? Para aquilo que é uma opinião diferente, não é? Uma Claro. forma diferente de ver as coisas e em nenhum momento nós sentirmos que estamos num patamar superior ou inferior na conversa com aquela pessoa, porque nós temos direito a ter as nossas opiniões, não é? A pensar sobre determinadas coisas, por mais que os outros não concordem, ou até que a nossa argumentação não seja tão forte, não é? Aos olhos dos outros. E é preciso dar esse espaço, não é? É Sim, preciso sim. dar esse espaço de opinião. E as boas conversas acabam por ganhar muito quando as pessoas que estão envolvidas, não é? Na conversa acabam por ser humildes, não é? Sabes Ter os qual é a pés na frase que eu terra. mais... Desculpa interromper-te. Sim, faz Sabes mal. qual é a frase que eu mais gosto de escrever? E normalmente escrevo-a em contacto de mensagem, porque comunico muito em mensagem com colegas. E a frase que eu mais gosto de escrever é tens razão. Porque eu sinto que tive a capacidade de reconhecer que do outro lado é que estava a verdade. E isto pode parecer um bocadinho contraditório, porque nós queremos ser, ou tentamos estar do lado da verdade, mas temos que reconhecer que às vezes nos enganamos e que a razão está do outro lado. Isso é curioso. Sinto-me bem a reagir desta forma, a conceder ao outro algo que lhe pertence, ou melhor, a reconhecer que o outro tem algo que lhe pertence. Sim. Falaste no tens razão e eu lembrei-me no desculpa. Não é? Extraordinário. Porque que também é fundamental nós Dentro sabermos do mesmo princípio. pedir desculpa, é o mesmo princípio, não é? Ou seja, eu admito que errei, que se calhar não utilizei as melhores palavras, que se calhar até estou a julgar em vez de descrever e peço desculpa, não é? Por estar a dizer isso. E isso nas conversas também acaba por ser um veículo muito positivo, não é? Porque, no fundo, se existia ali uma barreira porque eu, de certa forma, ofendia outra pessoa, eu, ao pedir desculpa, posso estar a tirar essa barreira, não é? E o objetivo de um diálogo, não é? De uma conversa, na comunicação, é que haja essa facilidade e essa abertura para escutar um e outro. Se estão, de alguma forma, em guerra, não é? É cada um a puxar pela sua razão e no fundo, não existe ali uma verdadeira conversa, não é? Sim. Não há ali uma conversa boa. Mas sabes, estavas a falar nisso e, entretanto, quer dizer, falamos de comunicação, de conversa e vem tanta coisa à cabeça, não é? Coisas interessantes. A vantagem de uma conversa é esta, é que tu estás a seguir um rumo, depois vês ali uma rua à esquerda Exatamente. e segues. E há assim muitos. Eu às vezes faço uma reflexão e a questão do Conversas Sem Ponto Final também teve muito a ver com isso. Seja um grande objetivo que eu tinha e que tenho, não é? É precisamente, eu diria, recuperar este hábito de escutar uma conversa. Porque vivemos num mundo muito acelerado, não é? Muito apressado, e eu não tenho tempo para escutar aquela conversa. E se calhar até vou ali, àquela conversa, só para ver se existe ali alguma frase impactante para eu poder colar em algum sítio, não é? E depois partilhar com o mundo. E não estão atentos a toda a conversa, não é? Assim como nos livros acontece o mesmo, não é? Às vezes as pessoas parece que procuram os livros só para ver se encontra ali uma frase muito poderosa para depois poder partilhar. E não viajam, não é? Pelo livro, não viajam pela conversa. E há uma coisa que eu adoro fazer, vou partilhar contigo, que é quando eu faço uma viagem do ponto A até ao ponto B, sozinho, eu adoro fazê-la de duas formas diferentes. Ou em silêncio, e estou a conversar comigo mesmo, não é? Em silêncio, adoro isso.
ou adoro ligar o rádio e ouvir uma conversa. Uma entrevista, não é? Alguém que está a falar sobre a sua vida, etc. E eu fico encantado com aquilo, não é? E não estou de todo à procura se está a falar bem, se está a falar mal, que frase é que eu vou destacar dali. Não, eu estou a ouvir aquela conversa, não é? Estou a ouvir aquela história de vida, aquela partilha, não é? A coragem das pessoas poderem partilhar as histórias, aquilo que pensam, aquilo que sentem. E é das coisas mais extraordinárias que eu faço na minha vida. É mesmo. Eu adoro, tenho um prazer enorme em fazer isso. E tenho a sensação que há uma certa perda, não é, neste sentido, na sociedade, de estarem atentos livremente, levemente, sem qualquer tipo de juízo, a escutar o que é que as outras pessoas têm para nos dar. Ganhamos tanto com isso, não é? É curioso que disseste o verbo escutar e é uma grande dificuldade que nós temos, é escutar o outro. E é escutar que nós aprendemos, não é? No fundo, nós ensinamos a falar, se tivermos a capacidade de ensinar alguma coisa, Sim. mas aprendemos a escutar. Mas enquanto falavas, recordei-me de uma situação que é este regresso, este ponto de partida. Nós estamos aqui de regresso a um palco onde tu começaste, o sentimento de pertença ainda. Eu não sei se foi a primeira aparição neste palco, foi? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso foi em 2015. Foi em 2015 e tenho quase a certeza que foi a primeira aparição aqui no palco. A apresentação do primeiro livro, não é? De Sentimento de Pertença. Recordas-te desse dia, certamente. Recordo-me claramente, não é? Foi um dia mágico, estava recheado de pessoas, não é? Aqui, Eu estava ali. amigos, não é? Foi Sim. mesmo assim como se estivesse aqui. E tinha mesmo uma grande família, não é? E foi um momento muito, muito bom, não é? Muito, muito acolhedor, que está guardado aqui numa gavetinha, não é? Que de Foi um vez em ponto de quando vou lá partida, no abrir. fundo. É curioso, porque eu sempre achei, continuo a achar, que o teu caminho é notável. Sempre achei isso, sempre admirei as tuas decisões. E isso, no fundo, estás a seguir esse caminho. Agora voltaste aqui a este ponto de partida, que é sempre bom a gente regressar à origem, não é? Sim, Regressaste a este ponto de partida apenas para ter uma conversa, se bem que o apenas não devia ser dito, porque uma conversa não é um apenas. E é curioso ter essas memórias. E depois disso, a gente, já hoje com o conhecimento que temos, podermos regressar e recordar as aventuras que também tivemos aqui neste palco. sim, tivemos muitas aventuras em conjunto, não é? E sobretudo fora dele, recordas-te E das fora dele, não é? das A preparação Era das incrível. nossas conversas. Porque os momentos que nós fomos preparando aqui e noutros locais, estava sempre focado na conversa que nós teríamos com as pessoas, Sim. não é? Com as pessoas que iam nos ouvir falar, não é? E ouvir conversar também, porque havia esses dois lados, não é? Houve sempre esses dois lados, que é, estou a conversar contigo e tu a conversar comigo e estamos a conversar com as pessoas. Exatamente. Fazemos questão de estar a conversar com as pessoas. Mas estavas a falar dessa preparação, não é? Sim. Que às vezes parece muito fácil, nós vamos para cima de um palco e estamos a conversar um com o outro, ou estamos a conversar com as pessoas e aquilo é tudo muito natural, não é? Tudo muito simples. Sim. Mas requer sempre alguma preparação, embora nós também tenhamos aprendido Curioso. algumas coisas. Não é? Sim, o curioso é que nós perdemos muito tempo com a preparação. Sim. E terminamos a preparação sempre da mesma forma. Sim. Que foi, vamos para a frente, vamos esquecer isto tudo e há de correr bem. Sim. E sim, correu bem. Acabou por ser mais um improviso, mas a vantagem do improviso é o facto de se tornar genuíno. É mais genuíno, não é? Ou seja, nós nunca aprendemos, não é? Não, Marcamos sempre uma reuniãozinha ao final do dia onde já estamos muito cansados. Eu recordo-me sobretudo do teu ar zombie, completamente de rastos, quase sempre depois de um dia de trabalho. Sim. E recordo-me, tenho essa memória guardo boas memórias. E é curioso,
ainda recentemente tivemos uma dessas conversas de preparação e são momentos interessantes, lá está, são conversas que nós temos, tentar descobrir o que fazer, o que é que vamos, de que forma vamos fazer isto, que ideia é que podemos ter, aquelas ideias completamente malucas que hoje nós rimos delas, sobretudo das minhas. E esse processo é tão giro, não é? Sim. Então, nós até muitas vezes, quando estamos a fazer essa preparação, dizemos assim, olha, era giro estar aqui uma câmara a filmar-nos. Sim, não é? é mesmo. Porque as conversas são mesmo interessantes, essa preparação, e as ideias que vão surgindo, não é? Sim, aconteceu recentemente, uma conversa que nós tínhamos, de facto, é pena perder-se. Será que se perde? Eu acho que não, eu acho que fica. Que não. Eu acho que fica. Sim. Acho que apanhamos sempre um bocadinho, não é? Eu acho que as conversas têm essa vantagem, sabes? Que é, são sementes que são colocadas, não é? No nosso terreno fértil e por isso nenhuma conversa se perde, não é? Todas elas dão sempre alguma coisa. Pode dar uma flor mais bonita ou menos bonita, não é? Depois depende do nosso gosto. Pode dar uma árvore, não é? Pode fazer crescer uma floresta, enfim. Mas acho que têm esse poder. Não é? Estás a falar metaforicamente, mas no fundo uma conversa também constrói, e muitas conversas constroem uma personalidade. Sim, sim. Não é? Ajuda-nos a conhecer-nos melhor, não é? A construir a nossa personalidade. É isso que eu estava a te dizer há pouco. As conversas que nós temos, a preparação que nós fazemos, o contacto que temos com as pessoas, não é? Que nos colocam questões e surpreendentes e nós, ok, agora o que é que eu vou responder, não é? Fruto ali do improviso e agora vou ter que dar aqui uma resposta a esta pessoa numa pergunta bem difícil. Quando eu estou no carro a escutar uma conversa de alguém e eu percebo, eu sinto que estou a crescer com isso, não é? Porque se nós estivermos fechados no nosso mundo, o nosso mundo vai se empobrecendo. Claro. Quanto mais nós nos isolamos, não é? Menos soluções encontramos para as questões que acabamos por colocar, menos alternativas temos, não é? Face aos planos que traçamos. E o facto de estarmos a conversar com os outros, há sempre qualquer coisa que nós vamos ganhar. Há coisas que se perdem. É verdade que sim, porque é impossível nós conseguirmos colher tudo aquilo que é fruto da conversa, não é? Mas perde-se nesse momento, mas por isso é que é importante as conversas sem ponto final, não é? Claro. Marcarmos uma nova. Mas nunca se perde o importante, eu acho. Sim, não se perde o importante, não é? Sim. Apanhamos aquilo que talvez necessitemos. Há bocado falaste dos momentos em que somos surpreendidos e recordo-me de tu me confessares que os momentos mais desafiantes foram aqueles em que tu não podias, de facto, controlar, que eram as questões que vinham do público. E de tu teres que lidar com questões que não eram fáceis e de teres que encontrar, no imediato, uma resposta, em primeiro lugar, que satisfizesse a curiosidade da pessoa que te colocou a pergunta. E, em segundo lugar, fosse verdadeira também, que fosse genuína, obviamente, sim. Tinha que ser uma resposta genuína, não podias forjar uma resposta. E esses momentos acabam por ser aqueles que nós não nos esquecemos. Eu não me esqueço desses momentos. É verdade, mas é curioso, não é? O que corre mal é eterno. É o que fica. É o que fica. O que corre mal é o que fica. E nem é só o que corre mal, é tal surpresa, não é? Sim. Sermos surpreendidos com determinadas questões. Eu lembro quando nós fazíamos a apresentação do meu último livro, não é? Quando o Amor Chega, que fizeste o prefácio, que nós tínhamos sempre aquela preocupação, ok, vamos estar focados naquilo que o livro fala, mas surgiam tantas questões fora do livro e nós muitas vezes estávamos ali a responder a questões que já estavam mesmo fora do livro. E não estávamos muito preocupados com isso, não é? Porque também, e isto é importante de referir, não é? Quando nós conversamos com alguém, é não ter que seguir uma linha, não é? Ok, só me podem perguntar aquilo, não é? Eu só posso responder aquilo. Não,
tem que haver essa liberdade. É a vantagem da conversa, como tu estavas a dizer, não é, de sermos surpreendidos. Exatamente. E surpreendidos pela questão que é colocada, ou por aquilo que é dito, e também pela nossa resposta, às vezes, não é? Sim. Como é que eu fui capaz É verdade. de dar uma resposta daquelas, não é? A questão social, familiar até, portanto, houve aqui de facto algumas mudanças, não é, que este período tão curto, estamos a falar de 3 meses, trouxe de facto à nossa vida. Muita incerteza. E eu estava a dizer-te que essa é uma das funções ainda hoje, porque continua a ser terapêutico o humor, mesmo que as pessoas não devam fugir das suas dores, mas eu acho que, e levar agora aqui um bocadinho isto, eu acho que o amor cura tudo. O amor... O que acontece é que as pessoas, quando vão ter comigo, já vão com uma doença ou alguma coisa concreta física. Eu acho que no que diz respeito às ciências exatas, e obviamente falando também um bocadinho daquilo que são as competências que eu adquiri, ou pelo menos desenvolvi com essa formação de base que bem referiste, acho que nos traz estrutura. Fácil falar sobre o que o amor não é Do que o amor é. do que aquilo Sem que o dúvida. amor é. Sem dúvida. Não é? Concordo, Porque absolutamente. a conceptualização do amor e aquilo que ele é tão variável de indivíduo para indivíduo. É variável, é complexa, não é? Há várias áreas que entram nesse domínio. Sim. Fica muito mais difícil. Tudo o que não é, fica facilitado, Muito mais, não é? É muito mais simples. é consensual. Eu vinha a sair para correr e lá numa praia, na praia do meu lindo mar, onde as minhas cinzas um dia vão para lá, e então vejo alguém a sair do prédio a correr. Mas nesta terra sei que quem corre só sou eu. E achei aquilo uma sorte. Essa personagem estranha da sua estranheza amou-me naquele momento e eu agarrei-a. O que é o amor? Portanto, para pessoas que trabalham, neste caso na minha área, eu trabalho muito com casais, com famílias e, portanto, o amor acaba por estar ali presente, mas também como ponto de reflexão e pensar sobre isso, não é? Na filosofia, não é? Tu acabas por também encontrar essa questão. Tens conseguido dar respostas, Olha, algumas respostas. Respostas provisórias. Sim. É bom avançar para as respostas e não ficar pelas perguntas. Não é? Sim. Lá está. É essa procura de resposta, aquilo que às vezes costuma-se chamar o momento eureka. Já sei. Não é? É isso que nos impele a tentar responder à pergunta. Alto, valongo, para falarmos de um tema que se enquadra muito bem quando nós falamos em chegar ao topo, não é? Que é o sucesso, não é? O sucesso e a autorrealização. E eu acho que podemos começar por tentar perceber o que é de facto o sucesso, não é? Essa é uma grande questão. Olha, e este livro que eu já tinha falado, de retratos de um Porto Sentido, nasceu de um projeto que desenvolvi na instituição onde estou, no Centro Histórico do Porto. Coincidiu com o 30º aniversário da instituição. E vou-te ler só aqui um bocadinho, um pequeno excerto. Curioso. Acho que não vale a pena os adultos continuarem a reforçar essa ideia do eu já passei por isso, eu já passei, eu já tive a tua idade. Não funciona o discurso, Certo. Marta. Às vezes depende, ou seja, por certas razões e em certos pontos eles dizerem que já passaram, que já sentiram, que já fizeram, faz com que se ponham um pouco no nosso lugar e que nos dê um pouco de conforto, como se nos entendessem. Noutros pontos dá-nos aquele desconforto porque lá está, toda a gente é diferente. Um livro, de facto, acho que é um exemplo excelente desta capacidade de remar contra a maré, apesar das adversidades. Foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, que já faz daqui uma autobiografia no seu Pé de Laranja Lima, que se retrata enquanto criança. E, de facto, há mais desejos pelo mundo. Este tema, ensaio da sociedade, é um paradoxo gigante. A primeira coisa que eu pensei foi falar sobre a tristeza. E há um livro do George Steiner, que é este que eu trago aqui, que se chama 10 razões possíveis. Portanto, nem sequer é uma... Lá está, a filosofia é assim, não é? Não vamos só complicar mais a vida das pessoas. 10 Certezas não há, vamos pô-las a refletir. Para a tristeza do pensamento, que foi das primeiras coisas que eu comecei a pensar, e agora vamos dizer pensamento em todas as suas formas, a pensar quando
quando imaginava esta conversa é que, na raiz, eu acho, de tudo, está o pensamento. Disseste há pouco uma expressão engraçada, conversa complicada, mas eu acho que as conversas são todas assim, complicadas, sabes porquê? A capacidade que nós temos de partir numa conversa sem saber por onde vamos passar, o que vamos dizer, leva-nos a chegar a conclusões interessantes. E daí acho que a tua iniciativa teve esse dom de criar diálogos e conversas com pessoas de diferentes sensibilidades sem um ponto final.